Olá pessoal, você alguma vez já sonhou em fazer uma viagem inesquecível pelo mar? Imagine só, você, seus amigos e familiares, as ondas azuis, não tem como ficar melhor, não é mesmo? Foi exatamente isso que uma família pensou quando decidiu tirar umas férias navegando pelo Oceano Atlântico. Mas durante a viagem familiar, algo terrível aconteceu. No entanto, uma das crianças conseguiu escapar e posteriormente revelar a verdade a todos. Estão curiosos para saber o que aconteceu? Então prestem muita atenção nessa história. Vocês certamente ficarão impressionados. Vamos lá! A menina que mencionamos no início do vídeo se chama Terry Jo e hoje em dia ela já é uma mulher adulta. A história que vamos contar agora aconteceu em 1961. A viagem dessa garotinha e sua família pelo Atlântico foi planejada muito antes da tragédia e deveria ter sido um acontecimento importante na vida de todos os membros da família. Mas contaremos uma coisa de cada vez. O pai de Terry se chamava Arthur Duperreau e trabalhava como oftalmologista. Na época do ocorrido, ele tinha 41 anos. Sua esposa e mãe de Terry chamava-se Jean. Este casal não era muito rico, mas tinha um sonho de embarcar numa viagem marítima. Por isso, eles economizaram dinheiro durante muito tempo. Obviamente, os pais queriam levar consigo todos os seus filhos, que eram 3. Brian, de 14 anos, Terry, de 11 anos e Renee, de 7 anos. Antes da viagem, o Arthur e a Jean viviam imaginando quão inesquecível seria a viagem deles e como eles se lembrariam dela durante toda a sua vida. Finalmente, tendo economizado a quantia necessária, chegou a hora de realizar o grande sonho. Então, eles alugaram um grande veleiro chamado Blue Belly para navegar até as Bahamas. No entanto, nenhum dos membros da família tinha habilitação para operar uma embarcação e o barco precisava de um capitão. No dia 8 de novembro de 1961, toda a família, liderada pelo capitão Julian Harvey e sua esposa Mary, partiram nessa incrível jornada. Nos 4 primeiros dias, tudo ocorreu justamente como o Arthur tinha planejado. Naqueles dias maravilhosos, o barco viajou pela parte oriental das Bahamas, navegando entre as ilhas menores. Mas apenas olhá-las do convés não era suficiente para esses aventureiros. Logo, eles chegaram à luxuosa praia de Sandy Point e decidiram ancorar naquele lugar para nadar e mergulhar. Um dos planos dessa família era juntar uma grande quantidade de conchinhas coloridas para guardar como lembrança desta jornada. No final de sua estada em Sandy Point, o pai da família disse ao delegado da aldeia onde a praia se encontrava, que certamente retornaria àquele lugar antes do Natal. Naquele momento, o Arthur nem sequer suspeitava que os seus planos nunca seriam cumpridos. Aproveitando o vento, o barco saiu de Sandy Point no dia 12 de novembro e seguiu viagem. Pelo que consta, a embarcação partiu no início da manhã e a Terry Jo, que não tinha dormido muito, decidiu ficar na sua cabine e dormir um pouco mais. No entanto, os gritos de seu irmão imediatamente a acordaram e naquele exato momento ela percebeu que algo ruim tinha acontecido. 50 anos depois desse dia, a Terry disse em uma entrevista que ela acordou com a voz de seu irmão gritando: "Ajuda, papai, ajuda!" Ela contou que foi um grito tão terrível que ela logo percebeu que algo realmente horrível tinha acontecido. O que aconteceu foi que o capitão, que era um ex-militar de 44 anos e que estava guiando o barco, tinha um passado complicado e sombrio. E nesse terrível dia ele decidiu brigar com a sua esposa. E o escândalo tinha um motivo. A Mary tinha um seguro que o Harvey poderia usar se algo acontecesse com ela. O seu plano era deixar a Mary no meio do mar e dizer que ela se afogou. Dá pra imaginar? O pior de tudo é que essa não era a primeira vez na vida de Harvey que um acidente repentino acontecia com uma esposa sua. Algum tempo antes dessa viagem, o Harvey milagrosamente conseguiu escapar de um acidente de carro em que uma das suas 5 esposas anteriores faleceu. Além disso, ele já havia recebido pagamentos de seguro depois que um iate afundou inesperadamente com uma de suas esposas a bordo. Mas, infelizmente para o capitão, as coisas não saíram como ele havia planejado. Arthur Duperreau, sem querer, viu o ataque a Mary e tentou intervir, mas no final acabou sendo
sendo morto. Em uma tentativa desesperada de esconder o seu crime e se livrar de todas as testemunhas, Harvey decidiu atacar o resto da família, deixando apenas a pequena Terry viva em sua cabine. A menina não entendia o que estava acontecendo no convés. Então, quando os gritos diminuíram, ela decidiu sair de sua cabine e perguntar ao capitão o que tinha acontecido. Qual não foi a sua surpresa quando o capitão Harvey, que costumava ser simpático e amável, a empurrou para longe. Terry não teve escolha senão se esconder de medo em sua cabine. Posteriormente, ela revelou que ficou na cabine até que a água começasse a enchê-la. Foi só então que Terry superou o medo e novamente decidiu subir até o convés. Aparentemente, o capitão Harvey tinha decidido afundar a embarcação propositalmente. Quando Terry apareceu no convés, ele lhe pediu que segurasse uma corda onde estava amarrado o barco salva-vidas, de modo que ele não fosse para longe do veleiro, enquanto ele ia buscar algo no convés. O capitão provavelmente queria atacar a menina e tinha ido procurar alguma coisa para isso, mas a Terry estava tão assustada que, em vez de segurar a corda com força, ela a atirou na água. Quando Harvey voltou e viu o barco salva-vidas flutuando para longe, ele pulou na água para tentar alcançá-lo, deixando a Terry sozinha na embarcação que estava afundando. No entanto, a criança órfã não era tão frágil como Harvey pensou. Segundo a própria Terry Jo, ela desamarrou um pequeno flutuador e embarcou nele antes que o barco afundasse completamente. Depois disso, ela teria que enfrentar um caminho difícil pelas ondas e lutar contra as condições climáticas. A Terry não estava vestindo muita coisa, apenas uma blusa leve e calças que não a protegeriam nas noites frias. Durante os dias, a situação mudava drasticamente e a Terry se queimava embaixo dos quentes raios de sol. Sozinha e à deriva no oceano aberto, a Terry esperava a salvação, mas sua embarcação não era visível nem para os navios nem para os aviões. Um dia, um pequeno avião voou sobre ela, mas infelizmente os pilotos nem a perceberam. Infelizmente, as duras condições já estavam tomando a mente da Terry e ela começou a ter alucinações. Segundo ela mesma conta, ela chegou a ver uma ilha deserta ao seu lado, mas ao jogar água em sua direção ela desapareceu. Mas não se preocupem, esta é uma história com final feliz. Um navio de carga grego que estava passando perto das Bahamas notou a garota e a salvou. Um dos membros da equipe até tirou uma foto da garota no mar aberto, que depois chocou o mundo inteiro. No dia em que foi encontrada, a saúde da menina estava muito prejudicada. Terry estava desidratada e a sua temperatura corporal atingia os 40 graus. Você provavelmente deve estar se perguntando o que aconteceu com o capitão, não é mesmo? 3 dias após o resgate da menina, a guarda costeira encontrou o Harvey flutuando em um bote salva-vidas no meio do oceano. Durante o interrogatório, ele, é claro, não confessou o crime. Ele disse que uma tempestade começou de repente e que o veleiro se incendiou. Esperamos que ele tenha recebido o que merecia. Enquanto isso, a pequena Terry se recuperava e só após 7 dias os policiais conseguiram conversar com a valente garota. Foi então que a Terry contou a história horrível que chocou a todos. A memória da família de Terry Jo foi imortalizada no Fort Howard Memorial Park e na placa dedicada a eles foi escrito: em memória da família de Arthur Duperreau, desaparecida nas águas das Bahamas em 12 de novembro de 1961. Apesar de tudo pelo que a garota teve que passar, a vida dela não acabou. Ela voltou para sua terra natal em Green Bay e foi morar com uma tia e seus 3 filhos. Nos 19 anos seguintes, ela nunca falou com ninguém sobre os acontecimentos daquele dia terrível. Então, em 1980, ela começou a contar detalhes daquele dia para os seus amigos mais íntimos. Na ocasião, ela até teve que procurar ajuda psicológica, pois sua alma revivia aquela tragédia de novo e de novo. Posteriormente, Terry decidiu escrever um livro, convidando o seu amigo Logan para ser o coautor. O livro Alone, Orphaned on the Ocean tornou-se uma espécie de biografia. Ele
foi lançado em 2010, meio século após o horrível acidente. A história atraiu muitos fãs que ficaram maravilhados com a incrível coragem de Terry Jo. Hoje, a mulher descreve a tragédia da seguinte forma: "Nunca tive medo. Eu estava ao ar livre e gostava de água. Mas o mais importante, eu tinha uma fé muito forte. Eu esperava com todas as minhas forças que tudo daria certo e só deixei as coisas acontecerem." Hoje em dia, ironicamente, a Terry Jo trabalha perto da água. A mulher espera que sua história ajude outras pessoas em suas lutas contra as suas tragédias pessoais e que elas possam seguir em frente. "Eu sempre acreditei que fui salva por um motivo", disse ela em uma entrevista, "mas precisei de 50 anos para ter a coragem de compartilhar com os outros a minha história, que talvez dê esperança às pessoas." Esperamos que essa história tenha deixado você impressionado com a coragem da Terry, assim como nós. Se você acha que a Terry tem muita força de vontade e ama a vida, deixe o seu like e escreva nos comentários o que você achou dessa história. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.